professores! Estamos apresentando mais uma semana do nosso subsídio bíblico, doutrinário e pedagógico do nosso estudo para professores de jovens. Nesta semana, nós estaremos estudando a lição de número 7, que tem por título Fé para crer que Deus fala por meio da profecia. Nosso texto principal está localizado em 1 Coríntios, capítulo 14, verso 3, que nos diz o seguinte: Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Nosso resumo da lição nos diz o seguinte: as profecias são oráculos de Deus que manifestam sua vontade soberana para a humanidade. Nossos objetivos principais são 3: explicar a singularidade das profecias no Antigo Testamento, destacar o ministério profético no Novo Testamento e compreender a importância da profecia bíblica. Esta lição é muito importante porque essa lição vai tratar, de um tema bastante polêmico, que algumas pessoas gostam de trazer discussões, às vezes a profecia foi de Deus ou não foi. Então é importante que nós tenhamos subsídios, para apresentar para os nossos alunos, para que eles venham sim a crer na profecia divina, inspirada, pelo Senhor, por meio da sua palavra. Nós vamos compreender hoje esse sentido dessa profecia que ainda hoje circula, em nosso meio, e Deus tem cumprido suas promessas por meio das profecias através da sua palavra, Então, nossa lição tem como texto bíblico para leitura em classe o 2 Pedro, 1, do 16 ao 21, E é importante que o professor realize essa leitura com seus alunos, seja de forma alternada, voluntária, ou ainda escolha um dos alunos para realizar essa leitura. E nós temos 3 tópicos muito interessantes para apresentar. O primeiro tópico fala a profecia do Antigo Testamento. O tópico 2 fala o ministério profético no Novo Testamento. E o tópico 3 nos fala entendendo a profecia bíblica, Esses 3 tópicos nos auxiliam a compreender, como nós trazemos, na visão pentecostal o processo da profecia, Então, a título de introdução, é importante o professor, apresentar aos alunos que nós estamos estudando sobre a profecia e que nós precisamos entender o contexto do início desse ministério profético, que se dá no Antigo Testamento, O nosso primeiro profeta, que foi Moisés, O nosso primeiro profeta. E aí o professor, é importante fazer todo esse processo de contextualização, que existia o ministério profético, que existia também, que era designado, a pessoa designada para seguir esse ministério, e nós temos também o dom da profecia. Então é importante que ao final da lição o aluno consiga compreender isso. Nós vamos ver mais adiante, E aí ele mostrar, que alguns teólogos trazem esse profetismo, que é um movimento que surgiu no século 8 a.C. em Israel. E qual era o propósito disso? Restaurar o monoteísmo hebreu, combatendo assim a idolatria. Nós temos também nosso profeta Samuel, que foi um homem que julgou Israel durante um período, e ele também era profeta, e trouxe ali algo do Senhor para o povo hebreu. Então é importante que o professor, nesse primeiro momento, o professor ele consiga destacar essas nuances aqui, esses pontos principais, para que o aluno comece a entender que a profecia, ela partiu, o seu início, ela teve início no Antigo Testamento. E hoje, como é que nós vemos a profecia? Então, nós vamos compreender isso, mas para isso precisamos ter esse pano de fundo, Porque no próprio texto principal da lição, no livro de 2 Pedro, na carta a 2 Pedro, ele diz, no versículo 21, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então, a profecia, nós cremos que ela é sim da parte do Senhor quando ela é inspirada e de fato vem do Senhor, da parte do Senhor para nós. Então, essa é a profecia que nós cremos nos dias atuais.
E aí no primeiro subtópico que fala sobre esse movimento, né, ele vai trazer aqui quem eram as pessoas que estavam designadas a realizar esse papel. Eram pessoas que o Senhor havia escolhido para um ministério específico, inclusive existia a escola de profetas, tá? Não era um movimento aleatório, mas sim de pessoas vocacionadas que estavam ali à disposição para cumprir todo esse processo da missão que Deus havia lhes confiado. É tanto que nós temos os profetas maiores e os profetas menores. E essa categoria se dá, né? Essa divisão se dá exatamente pelo tempo da missão que o Senhor lhes confiou. Os profetas maiores, eles tiveram um período maior da execução desse ministério profético, como Daniel, Isaías, Jeremias. Então, são profetas que julgaram, né? Que tiveram ali profetizaram por mais tempo, certo? E temos os profetas menores, né? Miqueias, Amós, Obadias, esses profetas que não são menos importantes, mas são profetas que também profetizaram, sendo que por um menor tempo. E aí nós temos também os profetas do Reino Norte e os profetas do Reino Sul, que eram aqueles profetas que estavam voltados para trazer uma palavra de exortação, consolação e edificação ao povo de Israel, mesmo estando este dividido. Então é importante fazer esse pano de fundo com os seus alunos e mostrar a eles, né, em que contexto está inserido esse ministério profético, né? No subtópico 2, ele vai mostrar, né, o autor vai trazer que esse grande ministério, né, esse ofício profético, ele se iniciou com Moisés. E Moisés, logo a princípio, ele não quis, né? Ele disse ao Senhor que era pesado de língua, que ele não poderia exercer esse ministério, mas o Senhor foi com ele e o capacitou para que pudesse exercer esse ministério, certo? E é muito importante porque isso serve para nós, né, inclusive para os nossos jovens, que o professor pode trazer, né, fazer uma alusão aos nossos dias atuais. E às vezes o Senhor nos chama para uma determinada tarefa e nós nos julgamos incapazes e incompetentes. Mas o Senhor é quem capacita, né? O Senhor é quem nos dá a missão e vai nos fazer capacitados para exercer esse ministério. E aí, os desígnios do ministério profético, e ele tinha um objetivo. No Antigo Testamento era exatamente, aqui a lição traz alguns pontos, né? O A, defender a pureza do monoteísmo. B, exortar o povo à santidade, combater as desordens sociais e opor-se ao formalismo religioso. Porque com o passar do tempo o povo de Israel foi desobedecendo, se prostituindo com outros deuses, esquecendo a lei do Senhor, e o profeta ele tinha um papel, era trazer de volta, resgatar esses valores que o Senhor havia deixado marcado, né, para o seu povo. Então, é muito importante deixar destacado o valor do profetismo, né, no Antigo Testamento. No nosso tópico 2, né, o ministério profético no Novo Testamento. E houve profecia no Novo Testamento? Sim, houve profecia no Novo Testamento. E Jesus, né, ele é o profeta por excelência. Ele é o maior profeta de todos os tempos do Novo Testamento. Por quê? Porque ele diz, né, no livro de Lucas, capítulo 7, versículo 16, diz que ele foi o grande profeta. E João, que seria o profeta precursor, diz, né, que ele deveria vir ao mundo para salvar as nações. Então, é muito interessante mostrar aqui que no Novo Testamento, embora tivesse outros profetas, né, nós tivemos João Batista, nós tivemos outros nomes, mas Cristo é o nome principal que se destaca no Novo Testamento, né? E aí é importante mostrar que durante todo o ministério de Cristo, havia momentos em que Cristo trazia profecias, né? Aquilo que Deus tinha tratado com ele e mostrado a ele que ele, enquanto homem, exerceu esse ministério de profeta. Enquanto Deus, ele era o próprio Deus que tinha como profetizar e se fazer cumprir. Então, há promessas de Cristo que ainda nós vamos vivenciar como o retorno dele para nos buscar. Essa é a maior profecia que nós temos e que há de se cumprir nesses últimos dias. E aí, vale resgatar no subtópico 2, né, o dom da profecia. O que acontece? Há muitas pessoas, inclusive nossos jovens, é importante que tenham isso bem definido,
né? Por quê? Porque confundem o ministério profético com o dom da profecia. São coisas distintas. É importante que o professor trate, né, esse tema de forma bem profícua para que seu aluno compreenda, ele saia da aula compreendendo ministério profético e dom de profecia. Aí no subtópico 2 ele vai dizer que é diferente, tá? É diferente. Então, ele diz, a profecia, assim como todos os dons, segundo Paulo, né, tem por finalidade o aperfeiçoamento dos santos e edificação do corpo de Cristo. Então, a profecia, ela continua com a mesma função dela, social, é uma só, exortar, consolar, né, e trazer ali a edificação do povo, certo? Mas é importante destacar que o dom de profecia, neste tempo, não é infalível. A profecia deve ser corrigida e julgada. Então, o que ocorre? Eu tinha no Antigo Testamento, né, por meio das escolas de profetas, dos profetas, aquela pessoa que era exclusivamente profeta. Ela foi chamada para exercer durante toda a sua vida, sua trajetória. Nós temos vários exemplos como o profeta Oséias, que foi chamado para, inclusive, comprometer a sua vida pessoal, né? O Senhor diz, vai lá, pega uma mulher das prostituições, casa com ela, mostra para ela, e assim, através da vida de Oséias, Deus mostra ao povo o que ele queria do povo, né? Então, o ministério profético, ele era algo completo, integral. Então, uma pessoa que era profeta, ele tinha, né? Ele tinha ali um estilo de vida todo voltado para isso, que é diferente do dom de profecia. O dom de profecia, ele vem por meio de uma manifestação. E aí, eu gostaria de trazer a referência, né, da nossa declaração de fé, e nós, enquanto igreja, acreditamos na atualidade das profecias. Aqui na página 175, 174, 175, ele vai falar, né? O Senhor proveu outros recursos por meio dos quais se comunica com os seres humanos, dentre deles o da profecia, como a manifestação momentânea do Espírito Santo na vida de qualquer batizado no Espírito Santo. Seu objetivo é edificação, exortação e consolação. Por meio deste dom, o Senhor continua se comunicando com seus servos e servas de forma individual, mas a profecia decorrente do dom não serve de fonte de autoridade como a dos profetas e dos apóstolos, pois é possível alguém ampliar a mensagem sem autorização do Espírito Santo, inclusive sendo passível de julgamento. E aqui é importante trazer esse ponto, porque corroborando a lição, né, ele diz, né, que nós não temos mais hoje o ministério, o ofício de profeta, tá certo? Não temos mais hoje. E o que se tem hoje? Pessoas cheias do Espírito Santo, que através da manifestação do dom, recebem aquela mensagem da parte do Senhor e vai profetizar ao povo. E a partir do discernimento espiritual das pessoas que têm também o Espírito Santo, vão julgar aquela profecia. Por isso que Paulo diz, né? Deve ser corrigida e julgada. Fala em 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Então, nós devemos ficar atentos, né, para ouvir. E qual é o parâmetro, né? Qual é o parâmetro para julgar uma profecia? Sempre será a palavra. Então, a profecia que está fora da palavra, ela não pode ser considerada um oráculo de Deus para nós, né? Inclusive, o professor pode até destacar com seus alunos esse vocábulo, oráculo, né? Será que o aluno conhece esse vocábulo? O que significa oráculo? É exatamente essa previsão, aquilo que Deus está falando mediante ao futuro, porque a profecia, é importante deixar destacado isso, apesar de parecer óbvio, certo? Deixe destacado para o seu aluno que a profecia, ela é algo realmente voltado para o futuro. Ninguém profetiza do passado. A gente profetiza sempre sobre coisas vindouras, algo que irá acontecer, né? E aí ele diz, né, que aqui na lição, que podemos afirmar que a igreja hoje possui uma mensagem profética, que é anunciar Cristo e ensinar e discipular até que Cristo venha. Então, a igreja, ela tem um papel profético, embora nós não tenhamos os ofícios especiais de profeta, né? Nós temos as manifestações do dom, mas o Senhor, né, deixou aqui seus servos à disposição para serem usados. Inclusive, o dom de profecia
pode ser usado, como disse a nossa declaração de fé, por qualquer pessoa cheia do Espírito Santo. Essa pessoa recebe a mensagem, entrega e não necessariamente ela vai ser profeta para o resto da sua vida. Ela recebeu aquele dom naquele momento e trouxe aquilo que o Senhor havia pedido. Então é importante deixar claro nesse tópico 2, né, essa diferenciação para o seu aluno. O seu aluno precisa ficar sabendo essa diferença entre ministério profético e dom de profecia. Não deixe de falar sobre isso. E no nosso tópico 3, que é entendendo a profecia bíblica, vai falar mais sobre esse gênero, né, oral, que é denominado de profecia. E qual é o princípio da interpretação da profecia? E aí, o nosso autor solicita ao professor que ele estude, né, sobre o significado da hermenêutica. Então, se você tem algum conhecimento teológico, provavelmente você já deve ter estudado, né, essa disciplina hermenêutica, que procura, né, investigar os princípios da interpretação bíblica com verdade, né, com eficiência. E aí, caso você não tenha esse conhecimento, procure saber um pouco, né, sobre a hermenêutica, o que ela estuda. Essa disciplina é muito importante nos cursos de teologia, por isso que ela é uma disciplina única, né, que é estudada ao longo do curso. Mas você pode também estudar à parte, né? E aí, alguns princípios são usados na hermenêutica para que nós venhamos a interpretar e compreender as escrituras, né? Primeiro, a letra A que diz: toda a escritura deve ser entendida de acordo com o seu sentido literal, usual e comum. Ou seja, a profecia, ela pode ser entendida no seu sentido literal. Então, Deus disse que traria livramento. Então, o livramento é o livramento mesmo, é algo que vai acontecer de ruim e Deus não vai permitir que aconteça. Ou ainda, ela pode ser simbólica, né? Trarei chuva sobre a terra. Essa chuva pode ser uma chuva no sentido literal, mas também pode ser compreendida como chuva de bênçãos, como chuva de tempestade, como chuva de tempos ruins ou tempos bons, dependendo do contexto da profecia. Então, é importante mostrar isso aqui para o seu aluno e dizer, né, que esses princípios são importantes para julgarmos uma profecia, certo? E aí nós temos os métodos, né? No subtópico 2, método literal, e o 3, o problema do método pós-moderno, né? O problema do método, o método literal, desculpa, traz exatamente essa visão de que a profecia, ela tem simbologia sim, no entanto, nós temos que entendê-la neste primeiro momento como sentido denotativo. Aquilo que realmente ela diz é o que vai acontecer. Como eu dei o exemplo aqui agora mesmo, vai trazer chuva. Então, essa chuva realmente pode ser a chuva, a água que cai do céu. E no outro método, né, nós podemos compreender que ela é uma chuva simbólica. Pode ser chuva de bênçãos ou chuva tempestade, dependendo do contexto, né? E aí no subtópico 3, para fechar esse tópico, ele traz o problema do método pós-moderno, né? E o que acontece com esse método, né? O problema é que o autor traz aqui, né, propõe uma discussão filosófica e diz que a leitura bíblica, né, de dar um novo significado, essa proposta do método pós-moderno. Então eu vou ressignificar a Bíblia. Isto é um perigo muito grande. É importante destacar isso para os seus alunos, porque às vezes é sutil, né? É sutil. Pode até não ser algo que tem uma má intenção, mas é perigoso. Porque a própria palavra diz, né, que ninguém pode alterar sequer uma vírgula, né, da Bíblia, porque a Bíblia é inerrante, palavra do Senhor. Então eu não posso interpretar lá o meu bel prazer. E ter um cuidado para não superinterpretar ou suinterpretar essa profecia ou essa palavra, né? E aí o autor traz, né, o nosso autor da lição é especialista em pentecostalismo, ele diz que o movimento do pentecostalismo, ele trouxe ao longo dos anos uma contribuição para a leitura de forma correta. Sem a ação do Espírito Santo, não conseguimos ter uma compreensão nem fazer uma hermenêutica correta. Então, nós precisamos ler a Bíblia com os olhos
que Deus nos deu, né? Os olhos, visão mesmo física, e com os olhos espirituais. Porque sem a revelação do Espírito Santo, nós não temos condições de interpretar a palavra do Senhor. Então é importante, né, que é interessante que nós venhamos a compreender que a leitura e a interpretação da profecia bíblica deve ser feita debaixo da autoridade do Espírito Santo, pois sem essa autoridade nós não temos condições de interpretar a profecia bíblica. Então, deixe isso destacado para os seus alunos e peça que eles tenham bastante cuidado com essas novas correntes que se propõem até mesmo dentro da igreja, né? Porque às vezes o movimento ele não vem de fora, às vezes o movimento vem de dentro. E aí que nós tenhamos condições, né, de observar tudo aquilo que cremos. E aí é sempre importante o professor estar trazendo a declaração de fé, porque ela é o nosso manual de prática no sentido daquilo que nós cremos. Aqui está contido tudo aquilo que nós cremos, a forma como nós cremos está descrito aqui, que é baseado na palavra. Agora o nosso momento EBD. Caro professor, não deixe de fazer o momento EBD na sua congregação. Nós já estamos na reta final, né? Nossos últimos dias de EBD no ano 2023. Nós já estamos na lição 7. Daqui a pouquinho, nossa lição 14. E nós encerramos o trimestre. Mas ainda dá tempo de você divulgar a lição, tanto esta lição, né? Que é a nossa lição do trimestre, quanto já anunciar a nova lição do primeiro trimestre de 2024. Olha só que interessante, aproveite essas últimas semanas para fazer um movimento, né, na sua igreja, convidando os jovens a participarem da nossa EBD. Então, não deixe de fazer a EBD em sua igreja. Agora, nossas dicas, né, didático-pedagógicas desta semana, né, muito interessante aqui que o nosso autor traz, né, o comentarista da lição, ele traz como sugestão, né, na página 45, ele traz uma sugestão pedagógica e ele diz, né, que sugere que tenha sido feito um resumo da função do profeta. Será que o aluno conhece essa função, né? E aí, reproduzir o esquema abaixo, ele sugere, ele já traz o esquema pronto, é só você reproduzir no quadro, certo? E ele diz, né, a definição de profeta, aquele que fala no lugar do outro, no caso, o porta-voz de Deus, a função, a prova da autenticidade, ou seja, para que a profecia venha ser verdadeira, ela precisa se cumprir, né, como está descrito em Deuteronômio 18, 21 e 22. E o ministério, início do ministério profético se deu por meio de Moisés, né, em Israel. E quem poderia ser profeta? Qualquer pessoa que tivesse uma chamada específica. E quais são as classificações dos profetas? Profetas clássicos ou profetas escritores, que são aqueles que têm autoria dos livros. Então, isso daqui vai auxiliar o aluno na compreensão de todo esse ministério, né, que ocorria no Antigo Testamento. Então, essa é uma dica pedagógica para o aluno compreender essa visão do Antigo Testamento. Aí nós trouxemos uma dica pedagógica para o Novo Testamento, né? É importante que o professor traga isso, certo? Para o Novo Testamento, nós sugerimos um momento com os alunos em que eles destaquem, não precisa ser todos os alunos, tá certo? O objetivo é fazer com que esse aluno compreenda a atualidade da profecia, né? Porque aqui, como um dos tópicos diz, né, a importância da profecia bíblica. Esse também é o objetivo da lição. E aí você vai selecionar 3 ou 4 alunos, é importante até que o professor tenha falado com eles, né, durante a semana, para que eles mencionem, né, na vida particular deles, momentos proféticos, ou seja, aquele momento em que ele tenha recebido uma promessa do Senhor e como ele soube que aquela promessa verdadeiramente era do Senhor. E aí ele vai relatar. Ao relatarem, né, vai haver algo em comum nessas profecias, porque são da parte do Senhor, né? Você vai atestar com esses alunos que sejam, né, as que não são, descarte, e vai ter algo em comum. Então, todas elas que foram profecias da parte do Senhor terão se cumprido na vida dos alunos, né? Então, essa é a prova que vai deixar em destaque o nosso versículo, que é a prova da autenticidade, que é Deuteronômio 18, 21 a 22.
Essa é a prova principal de que uma profecia da parte do Senhor, que é o seu cumprimento. Então, o aluno trazendo esse pequeno relato, né, da profecia que recebeu na sua vida, o que vai acontecer? Ele vai estar mostrando que a profecia é real para os dias de hoje e ele vai estar mostrando que uma profecia ela tem que ser julgada e tem que ser provada. E é por meio da concordância com a palavra que ela vai se ratificar na vida dos irmãos e através do seu cumprimento. A profecia precisa se cumprir. Então, essa dinâmica é muito legal porque vai fazer um contraste, né, com o Antigo Testamento e a profecia no Novo Testamento. Então, não deixe de realizar essa dinâmica em sala de aula. Rapidamente, ela não precisa de recursos, né, só precisa dos alunos e da própria Bíblia para confrontar, né, por meio dos versículos, tá certo? Então foram essas nossas dicas pedagógicas didáticas do nosso estudo para professores de jovens. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilha, se inscreva em nosso canal. Não esqueça, nossos vídeos vão ao ar toda semana. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu ministério e uma excelente aula.